Então, vamos começar aqui esse webinar. É uma proposta do NOP, o Núcleo de Orientação Psicopedagógica, do Centro Universitário FUNORTE, da Plataforma 1. E eu gostaria, de dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes, dizer para vocês que se acomodem, respirem fundo, para que vocês possam aproveitar e ter uma noite extremamente aproveitosa e com muitas aprendizagens. Nós damos as boas-vindas a todo o corpo docente, aos supervisoras acadêmicas, aos colaboradores da FUNORTE, FAS, FUNORTE Janaúba, FUNORTE Januária e FUNAM, que nos acompanham ao vivo através dessa transmissão. E a você que também faz parte aqui do nosso canal, recebeu aí essa notificação agora e já clicou no link para acessar. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, mês de junho, e não por um acaso. Tudo começou no ano de 1969, em uma marcha de frequentadores de um bar gay na região de Manhattan, nos Estados Unidos, pediu basta a violência cometida contra a comunidade LGBTQIA+. Juntos, os clientes deram as mãos e pediram que respeitassem o direito básico, o de existir. E com isso, o dia 28 de junho ficou conhecido como o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Desde então, entidades, organizações e governos usam o mês de junho com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do combate a crimes contra a comunidade, garantia de direitos e uma sociedade livre de preconceitos. A violência sofrida pela população ainda é a pauta prioritária da comunidade. Por isso, nós do Diverso entendemos que quanto mais informação, menos preconceito. Nosso objetivo aqui, em todos os eventos do NOP, que o NOP realiza, que o NOP realizará, e principalmente através do projeto de extensão sobre diversidade e inclusão, o Diverso, é que a comunidade acadêmica possa dar um passo a mais, a fim de aprofundar-se nos temas sobre as diversidades, como equidade de gênero, educação antirracista, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e neurodiversidades, e também o combate ao etarismo, a mais conscientização e inclusão. E talvez vocês possam estar se perguntando por que estamos utilizando o mês do orgulho LGBTQIA+, para dialogarmos sobre as diversidades. Mas é pensando nessas interações entre os dois ou mais fatores sociais que podem categorizar a existência no mundo e a identidade de uma pessoa, que optamos por pensar em mais de uma grande área da nossa vida ou apenas um grupo minoritário. A essas opressões combinadas nomeamos de interseccionalidade. E ao pensarmos as pessoas com mais de uma categoria minorizada, é possível entender sua existência no mundo de forma plena e complexa, entendendo que as relações não se dão de práticas unitárias, mas em conjunto e ao mesmo tempo. O que torna a interseccionalidade uma das formas de combater as opressões múltiplas e imbricadas, e, portanto, como um instrumento de luta política. É nesse sentido que Patrícia Collins, em 2014, ela considera a interseccionalidade ao mesmo tempo um projeto de conhecimento, uma arma política, que possibilita o engajamento social para um letramento antidiscriminação e antipreconceito, para práticas de equidade social. E é por isso que estamos aqui nessa noite com vários especialistas, estudiosos, para compartilhar suas experiências conosco sobre
diversos olhares e várias perspectivas. Então, nós teremos o nosso debate a partir de duas temáticas, sendo a primeira delas, vivendo a diversidade e a inclusão na educação, no trabalho e com saúde, e também vamos debater sobre a importância da comunicação em diversidade e inclusão como meio de veiculação dos direitos conquistados. Nós damos as boas-vindas e desde já agradecemos a Ana Maria Martins, a Carla Valezin, ao Gilmarcos Nunes, que estão aqui conosco, e também a Andressa e o Rafael, que prontamente aceitaram o convite feito por nossa equipe. Mas sem mais delongas, nós vamos passar aí a palavra, né, para o que interessa, para o que nos mais interessa ouvir nessa noite. Então, vou chamar para falar conosco a Ana Maria. Ela é mestranda em Educação pela Unimontes, especialista em autismo e análise do comportamento, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas Educacionais, Diversidades Sociais, Perspectivas e Reflexões. Ela atua como psicóloga clínica de criança e adultos. Preciso ressaltar que a nossa é egressa, com muito orgulho, né? Ana, você pode ficar à vontade para falar conosco sobre as suas considerações e sobre a sua experiência. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, né, de ter essa oportunidade de a gente conversar. Queria agradecer a todo mundo pela compreensão com os nossos probleminhas técnicos aí. Essas coisas acabam acontecendo. E para falar em diversidade, acho que é muito importante pensar que tem uma característica que está sempre presente na natureza, em todas as espécies aí, é a diversidade. E acaba sendo uma dádiva, um grande presente a gente ter a possibilidade de todas as variações, né? A gente vai ter, se a gente olhar a fotinha de cada um de nós aqui, o modo como a gente aparece nos vídeos, a gente vai ver uma variação muito grande de características, e não poderia ser diferente nas diversas áreas que a gente observa na existência humana. Só que ao longo da história, sempre que uma diversidade surge, ela causa algum tipo de desconforto. Se a gente voltar no passado um pouquinho e pensar que pessoas canhotas eram vistas, né, quase que de uma forma demonizada, assim, como um grande erro, e que existiam intervenções nesse sentido, e olhar para como isso é tratado hoje, ainda que às vezes a gente tem uma dificuldade em relação à cadeira e tudo mais, a gente vê um grande avanço para como a gente consegue perceber que a diversidade ela é sim algo natural e que faz parte, né? Só que ao longo da nossa história também a gente pode pensar em duas grandes diversidades que eu queria que a gente focasse um pouquinho hoje na minha fala, que é a diversidade sexual, de orientação sexual e de identidade de gênero, e sobre as neurodiversidades também. Percebo que são duas diversidades, dois tipos de diversidades muito importantes quando a gente pensa numa inclusão efetiva, principalmente numa perspectiva de atenção e de acolhimento na saúde, em que isso seja considerado. Aproveitar para falar um pouquinho de neurodiversidade, que é a minha pesquisa, que é o que eu gosto muito de falar, seria a percepção de compreender que existem cérebros que funcionam de uma forma diferente. E para além de sair daquela ideia de doença, né, e do que é doente, o que não é doente, o que é normal, o que é anormal, seria interessante a gente compreender que quando pensamos em neurodiversidade, a gente está falando de mais variações de cérebros funcionando por aí. E aí, nesse grupo, a gente estaria falando sobre o autismo, o TDAH, a gagueira, que a gente pensa por várias vezes que é uma questão emocional e é um tipo de neurodiversidade também. Estaríamos falando de altas habilidades. E aí, quando a gente pensa nesse sentido de neurodiversidade, o mundo inteiro, a nossa sociedade, ela foi toda estruturada de uma forma neurotípica, ou seja, por cérebros que funcionam de uma forma mais tradicional. E isso vai fazer com que várias dificuldades e dificultadores surjam aí no acesso a essas pessoas à saúde, nas diversas áreas aí, e é importante que a gente possa pensar sobre isso. Ao longo do tempo, a gente tem alguns avanços no que se refere, por exemplo, à compreensão do autismo e de várias outras neurodiversidades, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, quantos profissionais que sabem que a gagueira é uma neurodiversidade, pode ser que a gente encontre alguma dificuldade nesse sentido, né? E a outra diversidade importante que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho e aproveitar o mês do orgulho, que é para pensar as questões de gênero e sexualidade e toda a população LGBTQIAP+, para entender que desde sempre essa diversidade ela está presente, tanto a diversidade de gênero quanto a diversidade de sexualidade, e desde sempre também a gente tem encontrado diversos dificultadores
no âmbito religioso e social, para que isso seja aceito, acolhido e compreendido como deve ser. E aí, pensando um pouquinho em saúde, chega a ser um pouco bizarro a gente pensar que até 1999 a homossexualidade era considerada como uma doença, né? E que tem toda uma movimentação do CRP e tudo mais para que isso deixe de ser compreendido dessa forma. Olhar para que atualmente, né, o estimativa de 2022, estamos fazendo um levantamento de aproximadamente 19 milhões de pessoas LGBT no mundo. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente vê que somos uma população muito grande, muito significativa, e ao mesmo tempo a gente tem dados muito complicados que apontam que a cada 32 horas uma pessoa LGBT morre de forma violenta, o que é extremamente pesado também. E aí, por que é importante falar sobre isso tudo? Né? Quando a gente pensa numa estruturação do mundo de uma forma geral e do que é existir enquanto ser humano, a gente já encontra tanta dificuldade, né? Existem as diversas dificuldades aí, e toda essa nossa construção cultural ainda facilita com que alguns estigmas, preconceitos também dificultem a vida dessas pessoas de uma forma geral, independente de qual seja a diversidade, né? Achei muito bacana a fala da Laura no início, que traz uma listinha de todas essas diversidades, e queria que a gente pudesse pensar um pouquinho, ao falar sobre as diversidades no âmbito da saúde, sobre tanto que, para além de todas as portarias e diretrizes, a gente tem a portaria 2.836, que é de 2011, que também é recente, que vem falar para a gente sobre a população LGBT sendo acolhida no SUS e formas e ferramentas, né, para que a gente possa fazer isso de uma forma mais efetiva. Só que quando a gente pensa em saúde, pensando no SUS especificamente, a gente está falando de equidade. E seria mais do que igualdade pensar num equilíbrio em que a gente possa oferecer o que é necessário para que cada pessoa tenha acesso à qualidade de vida, tenha acesso aos recursos que são necessários. Né? E a gente sabe que, infelizmente, a gente está num caminho muito distante sobre isso. Queria que vocês imaginassem comigo quando vocês estão com uma dor de barriga e precisam ir ao médico. Estão sentindo uma dor, estão sentindo uma cólica, precisam ir ao médico. Parece algo muito cotidiano se você não está em nenhuma minoria ou em algum tipo de diversidade em que esse comportamento se torna muito custoso. A partir do momento, por exemplo, que é uma pessoa trans que precisa ir ao médico por uma dor de barriga, isso pode se tornar algo muito mais complexo. Né? Essa ida, a forma como essa pessoa vai ser tratada, a forma como essa pessoa vai ser acolhida, o modo como essas interações vão acontecer, faz com que uma boa parcela das pessoas LGBTs tendem a dependendo do sintoma, do que estão sentindo, deixar de ir ao médico, pensar em outros recursos, deixar de ter esse acesso. Né? Quando a gente pensa em dados que nós temos até hoje, pessoas negras e LGBT são as que mais deixam de ir ao médico, por conta de todo esse estigma que está associado. Assim como quando a gente pensa na neurodiversidade, né, uma pessoa autista que vai ao médico por uma dor de barriga também vai ter uma outra questão e uma outra perspectiva para ser vista. Enfim, pensar nas diversidades e pensar na saúde é voltar para aquele velho clichê que a gente deveria repetir todos os dias, em todas as nossas interações, que é olhar para seres humanos. Mas não olhar para seres humanos desconsiderando e tentando colocar todo mundo numa mesma caixinha, porque a gente não está numa mesma caixinha, né? Por enquanto não dá para destruir as caixinhas ainda. Mas seria ter um olhar amplo para conhecer quem está na nossa frente. Então, se eu sou uma profissional de saúde e estou fazendo um acolhimento, deixa eu ver quem é essa pessoa. Deixa eu talvez pensar. E a gente vai, né, quando a gente pensa em questões LGBTs, para as questões de pronomes e tantas coisas que causam muitas angústias aí, em quem talvez não esteja tão aberto a pensar sobre isso, em como existem várias formas da gente falar sobre isso, da gente acolher, de fato, enxergando quem está na nossa frente. Então, a gente pode perguntar como essa pessoa quer ser chamada, a gente pode utilizar várias formas que talvez não sejam dentro desses artigos tão fechadinhos. A gente pode, antes de tirar qualquer forma de julgamento e de dizer algo nesse sentido, perguntar para aquela pessoa o que a gente está ali, para que a gente está ali para ajudar. Quer uma dor de barriga? Ok, vamos lidar com essa dor de barriga, vamos acolher de alguma forma, mas, no geral, a gente precisa lembrar que sempre que a gente tem nossa estruturação enquanto pessoa, né, para que eu seja Ana, eu vou ser sempre um resultado dessa interação que é cultural, que é a partir da minha história de vida e que é também da minha fisiologia, né? Então, quando a gente lida com isso, a grande maioria das pessoas vão estar lidando com essa estruturação de história de vida e cultural que está repleta desses preconceitos e desses estigmas. Ao longo dos nossos colegas que vão falando aí, não gostaria de me estender tanto, mas eu gostaria principalmente que a gente pudesse refletir no dia de hoje o tanto que a diversidade
ela causa alguns limitadores, não por conta da diversidade em si, porque a diversidade, ela está só existindo ali, teriam várias formas da gente se estruturar diante disso, mas principalmente porque toda essa organização social, né, ao longo das várias áreas que a gente for citando aqui, ela acontece de uma forma que não considera nenhuma dessas pessoas. Não são consideradas pessoas neurodivergentes, não são consideradas pessoas LGBTs, e que talvez o grande desafio para cada um de nós, seja nas nossas interações pessoais, seja no acolhimento em saúde, é atentar-se para quem está ali na nossa frente e, de fato, tentar promover uma equidade que surge a partir de quais são as necessidades e como eu posso, de alguma forma, tentar promover para que elas sejam, no mínimo, equilibradas, para que a gente possa estar falando de um contexto mais justo. Excelente, Ana. Muito condensada a sua fala, com uma riqueza enorme. Acho que você lança aí várias questões para a gente continuar refletindo, pensando e discutindo aqui. Obrigada, viu, Ana? Vou passar a palavra agora, pessoal, para a Carla Valezin, que está aqui conosco. Ela é educadora, profissional com mais de 10 anos na área de inclusão e acessibilidade, estudante de pedagogia da Unesp, membro do grupo de estudos e pesquisas em inclusão social da Unesp. Carla, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você conosco nessa noite. Estamos aqui de ouvidos abertos para escutar suas considerações. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos, a todos, a todas. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha bem rápida e depois eu acho que o meu tema encaixa muito bem com o da Ana. Acho que talvez a gente vá fazendo uma brincadeira dessa com todo mundo, né? Eu vou só compartilhar aqui a minha tela. Bom, eu vou falar sobre educação, né? E aí, para contextualizar, e aí a gente começa falando sobre educação de 3 maneiras, né? A formal, que aí seria essa educação da escola, né? Que a gente tem desde o ensino da creche até os ensinos de pós-graduação. A educação não formal, que seria de instituições que não são ligadas, né, à educação primária, secundária, seriam organizações, aí a gente pode falar sobre museus, bibliotecas, ONGs, espaços culturais, e também a educação informal, que é a educação que a gente tem em casa ou nas comunidades que a gente vive, né. E o que é, aí falando sobre inclusão e sobre participação, né, eu gosto de. Eu vou até pegar aqui, que senão eu vou acabar esquecendo de falar, mas a gente vê o processo de inclusão justamente como um processo, né? Ele não é o fim, ele é um meio. Então, é lógico que a gente precisa ainda de muitas políticas públicas, né? Dentro dessa educação inclusiva e de acesso a todos dentro tanto da educação formal e não formal, que é a que eu vou me ater um pouco hoje, né? Mas sobre essas quatro perspectivas, né? Sobre a acessibilidade, e aí acho que normalmente o pessoal só pensa na acessibilidade física, né? Mas eu estou falando de uma acessibilidade universal, então uma acessibilidade atitudinal, por exemplo, para pessoas que são neurodiversas, como a Ana falou, uma equidade, porque não adianta eu acessibilizar se eu não manter um critério onde as pessoas consigam chegar naquelas metas. Então, pensar que um elefante acho que nunca vai conseguir subir numa árvore, né? Então, a gente conseguir fazer com que esse currículo escolar ou essas metas que a gente tem de ensino dentro das instituições não formais sejam equiparadas, né? Então, conseguir fazer com que todos cheguem onde eles precisam chegar, e não necessariamente no mesmo fim, né? Pode ser alfabetização ou pode ser de aprender a cor de um quadro, né? O respeito e o diálogo,
e aí eu lembro sempre de fazer a participação das pessoas com deficiência, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas que são indígenas e quilombolas, trazer essas pessoas para dentro da discussão, né? E informação e conscientização, que aí eu acho que esse webinar pode estar auxiliando nisso, né? Mas pensando nessas ferramentas para as pessoas pensarem na inclusão como um processo. Aí aqui eu já coloquei o meu link, o meu Instagram e meu e-mail, mas eu vou voltar um pouquinho e parar aqui, que a gente acabou mudando um pouquinho o horário aqui, eu vou mudar também um pouquinho. Eu gosto sempre de lembrar que a inclusão ela é uma ferramenta de dois lados, né? Ela tem tanto a possibilidade das pessoas que não tem ninguém, por exemplo, eu tenho alguém na família, ou eu sou uma pessoa neurodiversa, LGBT, sou uma pessoa negra, ela tem aquele contato. Se a gente não diversifica ou puxa essa interseccionalidade para dentro das escolas e para dentro dessas ferramentas de educação, acaba sendo uma atividade vazia, né? Ou a inclusão pela inclusão. Eu sempre brinco que a gente pensa em acessibilidade e pensa numa rampa. E não é só a rampa. Eu preciso da rampa, eu preciso de um banquinho para um idoso sentar durante uma visita numa biblioteca ou num museu muito grande. Eu preciso da acessibilidade de comunicação, por exemplo. Então, a gente faz muitos vídeos para a internet, precisa ter audiodescrição no Instagram para pessoas que não enxergam, a gente precisa ter a Libras, precisa ter legenda em português, porque eu também tenho pessoas que são surdas e que não fazem uso da língua portuguesa, da língua brasileira de sinais. Pensar em ferramentas dentro da educação ainda, né? De colocar, por exemplo, livros de pessoas negras, livros de mulheres, livros de pessoas LGBTQIA+, ou de histórias que essas pessoas sejam protagonistas e não só usando essas ferramentas do racismo estrutural ou de machismo que a gente tem na nossa sociedade, colocar isso dentro da escola. Porque a pessoa que não e aí a gente pode colocar bem pouquinho, porque aí, se a gente for colocando essas interseccionalidades, ainda mais regionalmente, a gente chega em porcentagens muito poucas. O acesso é muito pouco ainda para pessoas que são da periferia. Aí eu vou falar um pouco de museus, por exemplo, foi onde eu tive maior experiência dentro da acessibilidade. Hoje eu estou na educação formal, eu trabalho dentro de uma escola de periferia, numa cidade próxima da cidade de São Paulo, que o currículo escolar ele tem que ser pensado de outra maneira, assim como essas ferramentas culturais, se a gente for pensar museus, a gente teve uma estruturação de um museu muito grande aqui em São Paulo, que é o Museu Paulista, e eles mudaram completamente a visão deles sobre a pessoa negra, por exemplo. Antes eles tinham uma visão daquela bem colonialista, de só mostrar quadros bem antigos, e hoje até mostrando a evolução de como é mostrada a pessoa negra dentro dos livros didáticos. Está dentro do museu isso já. E eu acho que é legal ter esse acesso a todas as pessoas, né? Pensar uns espaços para pessoas neurodiversas, e aí, nesse processo todo, eu acabei sendo diagnosticada como uma pessoa neurodiversa e percebi que alguns aspectos que eu achava que o mundo estava todo errado, na verdade, é porque eu não me encaixava nesse mundo. Então, eu acho que para a educação, e aí falando para as pessoas que talvez não achem que não precise e que é um exagero a gente achar que tem que estar todo mundo dentro da escola e tem que todo mundo ter acesso a esses espaços culturais, a pessoa que não ela agrega muito mais. Foi o que a Ana falou, né? A gente não sabe que gagueira é uma neurodiversidade, mas se ela tivesse tido contato quando criança, ela ia falar, isso aí é fácil, né? Eu, por exemplo, a primeira vez que eu tive contato com
pessoas com deficiência foi dentro da escola, né? Não tinha em casa, apesar de ser, não sabia, mas era uma sala de pessoas surdas dentro da minha escola que eu acabei tendo contato. Então, eu acho que é uma ferramenta de mão dupla, né? Eu acho que a gente precisa ainda de muitas políticas públicas, mas desde 2015 a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, então, dentro da escola e dentro desses espaços, a gente tem que ter essa acessibilidade, né? Uma pessoa autista trans, ou uma pessoa com TDAH e que é uma pessoa transexual. E quando a gente vai linkando tudo isso, né, a gente tem que voltar para esse velho ponto de ok, a gente tem que ter todas essas discussões, mas quando a gente pensa em aspectos psicológicos também, é muito necessário e importante nós existirmos enquanto sujeitos para além dessas identidades que a gente carrega, né? Por exemplo, eu vou ter as minhas bandeiras e as minhas diversidades, e aí eu brinco que eu vou ter que ficar carregando um monte de bandeirinha nas costas, mas que eu quero ser Ana também, não ter nenhuma bandeira. E quando a gente olha para os sujeitos, é necessário que a gente consiga identificar todas essas coisas, para que a gente possa, sim, pensar em equidade, mas para além disso conhecer, né, quem é a Ana, quem é a Carla, quem é o Luiz, enfim, passar para o meu próximo colega aí, senão a gente fica estendendo. Isso aí, gente, a gente está gostando, né? Já começamos aquecidos. Ótimo, então vamos chamar o Gilmarcos para a conversa, né? Gilmarcos, seja bem-vindo. Gilmarcos Nunes, gente, ele é formado em Serviço Social pela UFCE e pós-graduando em Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações pela PUC Minas. Ele atua como analista de DHO sênior, com foco em diversidade e inclusão, cearense que mora na Paraíba, amante de cuscuz com ovo, ai que delícia! Café, né? Negro, gay, periférico, comunicativo, curioso, relacional e sonhador. Vem, Marcos, para a conversa aqui. Traz aí esse tempero todo para a gente. Ai, que responsabilidade. Obrigado, Laura. Obrigado por essa recepção, por esse acolhimento. Boa noite, pessoal. Muito feliz de poder conversar e compartilhar com todos vocês aqui presentes através das redes sociais, da transmissão, um pouquinho do que a gente tem vivido. Deixa eu me autodescrever. Né, eu sou um rapaz negro, eu estou usando uma camisa de botão rosa, meu cabelo ele é preto, meio ondulado, meus olhos são pretos também, eu tenho traços indígenas, então se você não consegue me ver, talvez você consiga então me imaginar um pouco. Hoje, gente, como a Laura me apresentou, eu atuo dentro do ambiente organizacional, então as minhas colegas aqui compartilharam um pouco das vivências, pesquisas, de como é na área da saúde, na área da educação, mas como que é na área organizacional, dentro das empresas, que movimento é esse que está acontecendo? Então, quando a gente pensa diversidade e inclusão dentro das empresas, e a gente tem visto isso com muito mais frequência e com muito mais força nos últimos anos, a gente acaba tendenciando a pensar que é algo novo, que é algo que é novidade, que é algo da onda, quando não é. Quando a gente vai estudar e ver quando que começa esse movimento no mundo empresarial, a gente volta lá para 1955, no boicote do ônibus do Montgomery, onde a Rosa Parks, uma costureira negra, dentro do movimento ali segregacionista dos Estados Unidos, ela se recusa a dar o assento do ônibus dela para um homem branco. No que ela se recusa, começa uma movimentação social ali contra os atos e leis que promoviam essa segregação racial nos Estados Unidos. A partir daí, se desencadeia uma série de manifestações políticas, né? Atores e protagonistas vão surgindo, como, por exemplo, Martin Luther King surge aí com a marcha lá nos Estados Unidos, os movimentos da comunidade LGBT vão se organizando, como Stonewall em 1969. Então, nesse período, a gente vai vendo uma mobilização social que não existia e que vai colocando uma pressão sobre o governo dos Estados Unidos. Com essa pressão, o governo começa a agir junto às empresas para que elas criem políticas de acesso por meio de cotas a mulheres e pessoas negras. Com isso, a gente vai vendo, né, o cenário, a demografia das empresas norte-americanas começam a mudar e começam a deixar de ser totalitariamente masculinas e brancas, porque começam a ter acessos aí de outros atores sociais
pertencentes, né, com outros marcadores identitários. E aqui no Brasil, esse movimento já não foi nesse mesmo período, porque a gente estava vivendo aí a ditadura militar, o regime que impossibilitou essas organizações sociais com muita força. Somente lá para 1985, quando a gente tem aí a finalização desse regime e o movimento pela nova Constituição, a gente consegue ver uma articulação dos movimentos sociais de mulheres, de pessoas LGBTs, né? Não é que não existia, mas por conta do regime militar eram muito mais coibidos, e agora com a nova realidade do Brasil, estava ali uma organização propriamente dita desses movimentos. E aí a gente vê também, né, que o Brasil começa a avançar nesse acesso de pessoas diferentes que não estão ali no padrão socioeconômico e de gênero e de raça dentro das organizações. Esse movimento começa a ficar mais forte no Brasil nos anos de 1990, quando as ações de responsabilidade social chegam nas multinacionais. As multinacionais, né, global, já estavam aí vivendo um movimento de responsabilidade social, então elas replicam para todas as suas unidades, inclusive as que estão no Brasil. Com isso, chega aqui um modelo de programas de diversidade, de inclusão, muito associados ainda à responsabilidade social, muito no modelo americano. Então a gente não tinha aí, talvez, uma percepção e uma noção das diversidades brasileiras, né, do contexto do nosso Brasil, que é continental. Então a gente tem aí modelos americanos. Lá para os anos 2010, a gente de fato tem um movimento mais brasileiro, a gente tem aí o surgimento de empresas no Brasil já atuando com uma vertente pensando no perfil do profissional brasileiro, programas que conversem com a realidade do brasileiro, e a gente tem aí uma atualização. E hoje a gente está aí no boom do ASG, o Ambiental, Social e Governamental. A gente tem a ONU puxando uma agenda 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, e as empresas estão aderindo a esses objetivos, fazendo pactos, compromissos públicos que vão aí fomentando os programas de diversidade e inclusão. Para finalizar aqui minha fala, que eu acho que eu também já falei muito, por que as empresas estão investindo em diversidade e inclusão? Até para a gente entender que esse movimento, ele, claro, é fruto de uma luta social, por mais que hoje, quando a gente fala no ambiente corporativo, a gente não use da militância. É claro que o nosso fazer profissional ele é político, mas ele não pode ser dentro das organizações que são privadas, de capital aberto, com CEOs e alta liderança, muitas vezes conservadores, e tem um perfil ali. A gente não consegue avançar se a gente adotar uma postura de militância. Então, a estratégia é, de fato, utilizar aquilo que o negócio gosta, números e resultados, para que a gente consiga avançar no nosso papel de promover ali a equidade e inclusão para todos os nossos públicos. E aí, por que as empresas têm investido nisso, além do compromisso social, além da reputação melhorar? A gente consegue ver que empresas com maior diversidade de gênero em suas equipes executivas são 21% mais propensas a terem lucratividade acima da média. Falou de dinheiro, falou de lucro, os empresários gostam, né? E aqui essas fontes que eu estou trazendo são da McKinsey, é uma pesquisa que eles têm da diversidade como alavanca de performance. Empresas com maior diversidade étnica e cultural têm probabilidade 33% maior de lucrar mais que suas concorrentes. Vencer concorrente também é um objetivo do capital. Empresas com pouca diversidade étnica e de gênero tendem a ter lucratividade 29% inferior à de seus pares do setor, e empresas que investem em diversidade e inclusão possuem colaboradores 17% mais engajados com os objetivos da organização. Se eu tenho um colaborador engajado, eu tenho produtividade. Se eu tenho produtividade, eu tenho lucratividade. E se eu tenho lucratividade, eu estou enchendo o bolso do empresário. Então ele está feliz, ele vai investir, ele vai comprar as ações, ele vai comprar os programas, né? E empresas que associam ações de diversidade a ações de inclusão tendem a ter redução nos conflitos internos. Então, eu tenho aí uma equipe engajada, com clima organizacional legal, produzindo, estando feliz no trabalho, com saúde mental, né? Porque se está bem, se está feliz, tem um ambiente seguro para trabalhar, e tudo isso vai colaborando. Então, eu acho que se surgirem perguntas, se trouxerem outros comentários, a gente pode entrar por outros campos aqui. Eu acho que eu consegui fazer um resumo do movimento e por que hoje as empresas investem em diversidade e inclusão dentro dessa mentalidade de mercado. Excelente, Gilmarcos. Muito bom.
Muito provocativo, inclusive esclarecedora a sua fala. Eu acho que a gente tem bastante para conversar, inclusive essa é uma área que eu também tenho bastante afinidade e entendo bem essas estratégias. Muito bom. A gente pode voltar a falar sobre isso, suas contribuições aí nos fazem repensar algumas questões e como agir nesse meio, né? Bom, nós vamos dar sequência aqui a essa dinâmica para a gente poder ampliar a nossa conversa, né? A gente tem também aqui, então passamos, como o Gil Marcos diz, pela educação, passamos aí pela saúde, agora pela área organizacional, e nada disso acontece sem que haja comunicação, né? E sem que haja conquista de direitos, por isso que a gente traz também como nossa convidada para esquentar o nosso debate, a Andressa Dantas. Olá, Andressa, seja bem-vinda, vai se preparando aí. Ela que é jornalista, especializada em cinema e comunicação organizacional e pós-graduanda em comunicação, diversidade e inclusão pela PUC Minas. É fundadora da agência Arebo, feminista e ativista pela representatividade de gênero no mercado da comunicação. Andressa, com você agora. Obrigada por estar aqui, tá? Muito obrigada, Laura, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a importância da diversidade e da inclusão na comunicação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou tentar ser rápida, porque é um tema extenso, e agradeço a todas, todos e todes que estão aí com a gente hoje. Vou fazer uma autodescrição rápida também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou usando um óculos vinho, estou com uma jaqueta cinza, e vou falar um pouquinho para vocês aí sobre a importância da comunicação e da diversidade aí no dia a dia. Bom, para vocês terem um pouquinho de ideia da importância da diversidade e da inclusão na comunicação, quando a gente fala de diversidade e inclusão na comunicação, vou me atentar mais a Brasil, que eu acho que faz mais sentido para as pessoas que estão nos assistindo. Hoje, quando a gente fala de Brasil, a gente tem mais de 55% da população brasileira de pessoas pretas e pardas. E quando a gente olha a comunicação das marcas que a gente consome no dia a dia, a gente não enxerga a representatividade de pessoas pretas e pardas na comunicação das marcas. E isso é muito agravante, porque a população brasileira não se enxerga na comunicação das marcas. Então, que tipo de comunicação as marcas fazem para a população brasileira? Então, isso é um ponto muito essencial quando a gente está falando de comunicação para as pessoas. Então, como que a gente conversa com o nosso público? Então, a gente vem de um processo organizacional onde as marcas começaram a fazer comunicação de um processo que vem estadunidense, que vem europeu, vem eurocêntrico, onde a comunicação ela vem surgindo aí de um processo que não é brasileiro, né? Então a gente herdou processos de comunicação que não são nossos, então a gente tem que reaprender a fazer comunicação aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente começa a falar de comunicação no Brasil. Então a gente tem que entender o nosso recorte antes de tudo. Então a gente está falando de uma população que não é, na maior parte, branca, então a gente tem que entender com quem a gente está conversando. Além disso, tem os outros recortes que 19% da nossa população é LGBTQIAP+. Então, a gente está aqui no mês do orgulho e não estamos falando só do mês de junho, é o ano inteiro. Então, por que as marcas ainda se recusam a conversar com o público que compra delas, né? 19% da população é muita gente. A gente está falando de muitas pessoas, e ainda gera muita estranheza, né? Quando uma marca resolve colocar uma protagonista trans, um casal gay, um casal de lésbicas,
isso gera uma comoção nas redes sociais de problematização. A gente não encontra apoio das pessoas consumidoras, a gente encontra uma grande problematização das pessoas consumidoras. E as marcas têm que começar a entender que elas precisam se posicionar. Você não se posicionar é um posicionamento. E não há mais espaço para não se posicionar. Hoje em dia, as pessoas consumidoras, elas buscam consumir de marcas que estão entendendo que elas precisam colocar no mundo o que elas realmente acreditam. E uma coisa que a gente, como comunicadores, como agência, a gente tem trazido aí para as marcas refletirem, é um momento de... Existem vários estudos que já mostram aí para o mercado que o público não quer mais consumir um produto, quer consumir um estilo de vida, quer consumir uma identificação, quer consumir algo que é uma verdade para si. Então, as marcas precisam entender que não é só um momento para venda, até porque você não faz mais venda. Hoje em dia, você faz identificação, você cria vínculos, você cria um momento de verdade. As pessoas escolhem estar ao seu lado porque elas acreditam naquilo que você está pregando, naquilo que você está dizendo. E as marcas estão começando a entender que diversidade e inclusão não é só uma obrigatoriedade que as leis estão colocando para cota, não é só uma questão de cumprir meta, não é só uma questão de conseguir bater as metas de patrocínios, de valorização, é realmente entender que isso faz parte de algo maior dentro do negócio e de algo social e de algo verdadeiro que elas estão pregando no dia a dia. Então, uma marca que me surpreendeu recentemente foi a campanha da Reserva com a campanha de Dia dos Namorados, que trouxe o casal, a Andréia, e eu não lembro o nome do namorado, mas da Andréia, que é uma moça cadeirante. A Reserva é uma marca que, para mim, sempre foi uma marca muito tradicional e trouxe um casal para estampar a campanha de Dia dos Namorados com um casal que trouxe uma mulher cadeirante. E trouxe ali a importância de não só uma mulher cadeirante, mas sim de se pensar moda para uma mulher cadeirante. Toda uma questão da adaptação de roupas para uma mulher cadeirante. A importância de se pensar a moda para facilitar o dia a dia de uma mulher cadeirante. Então, não é só a questão de ter ali uma mulher cadeirante para cumprir uma meta de, olha só como a gente é inclusivo, dentro de uma campanha publicitária. Não, a gente está pensando moda inclusiva, a gente está pensando realmente, não é da campanha para estampar, a gente está pensando realmente a questão para dentro da marca, a gente está repensando o nosso dia a dia, porque isso é possível. Então, não é só a questão da comunicação para fora, é a comunicação para dentro. É o que a gente costuma dizer muito no dia a dia para os nossos clientes. Tá, você quer ser muito inclusivo para mostrar para os outros, mas o que você está fazendo para ser inclusivo e diverso para dentro da sua marca, para dentro da sua empresa? Você está sendo diverso e inclusivo nas suas contratações? Você tem mulheres? Você tem pessoas pretas? Você tem pessoas LGBT? Não só na questão, não só nos menores cargos, mas nos cargos de liderança? Você está criando incentivo para boas contratações? Então, as marcas, elas têm, a publicidade, ela tem um grande poder de transformar. É isso que muitas vezes as marcas não conseguem entender, porque elas têm o poder realmente de transformar. Quando você põe uma campanha publicitária no ar, você tem muitas vezes o poder de chocar, que você vai arrumar muita briga na internet, você vai arrumar muito hater, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você está fazendo com que as pessoas reflitam. Você vai fazer uma novela tem esse poder também de fazer as pessoas refletirem, os filmes têm esse poder de levar as pessoas para reflexão,
E a publicidade, a comunicação tem esse poder de fazer as pessoas refletirem sobre o papel delas na sociedade. Então, quanto mais diversidade, quanto mais inclusão as marcas pensarem em colocar na pauta, mais elas começam a colocar isso como uma questão social, como uma questão realmente natural no dia a dia. Então, a gente tem que discutir, nós, no nosso papel de comunicadores, a gente tem que brigar por isso realmente no dia a dia das marcas, no dia a dia das empresas. A gente tem que ser realmente... eu sempre falo que comunicação, ela é uma comunicação social. Ela não serve para nada se ela não tiver o papel realmente de comunicar algo para a sociedade e ter o papel de transformação social. Então, a gente, como comunicador de marca, a gente tem que pensar onde a gente está transformando alguma coisa na sociedade e temos, sim, que pensar na diversidade, incluir mais diversidade nas campanhas, mais diversidade nas empresas, e acredito que a gente tem que fazer isso com maestria, temos que provocar, temos que colocar essas transformações, e espero ter colaborado um pouquinho aqui com essa fala. E não vou me estender, que o Rafael ainda tem coisas muito importantes aqui para falar. Excelente, Andressa. Gente, como acho que a gente vai escutando as falas aí, né? E aquela tensão inicial que tivemos vai se dissipando, porque vai ficando interessante. E a gente... são assuntos que nos fazem pensar, que nos faz sentir também, refletir. E cada vez que vocês falam, assim, a energia vai mudando, e eu acredito que as pessoas que estão aí nos acompanhando também vai percebendo como que a gente tem um papel tão importante, né, na transformação da sociedade. E todos nós aqui pensando no bem das pessoas, né, em vivermos melhor. Mas a gente pode falar mais ainda sobre isso. Eu estou colocando o Luiz também, o Luiz está aqui conosco, estou colocando o Luiz numa situação ali de fazer umas amarrações para a gente poder debater logo mais. Vai aquecendo aí o gogó, viu, Luiz? Rafael já está aquecido, prontinho, a gente quer te escutar, Rafael. Rafael Gomes, gente, é mestre em Direito pela UniFG, com bolsa de pesquisa pela Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, é advogado, membro da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da 11ª subseção da OAB em Minas Gerais, extensionista, voluntário do Núcleo pela Diversidade Sexual e de Gênero, do INSERTO, professor do Centro Universitário FUNORTE, falando lá de Januária com a gente. Seja bem-vindo, Rafael. Nós queremos escutar. Muito obrigado, Laura. Boa noite a todos, todas e todos. Queria inicialmente, né, agradecer à FUNORTE pelo convite, professor Luiz, pelo convite, e registrar a alegria de fazer parte de um evento tão importante, principalmente nesse mês que a gente comemora, né, o mês do orgulho, não é só um dia, mas o mês do orgulho, mas de maneira mais específica, dia 28 de junho. Quando a gente fala em diversidade e inclusão, é importantíssimo nós tratarmos também dessa minoria, né, do orgulho, da minoria LGBTQIA+. E desde já é sobre isso, né, que eu quero conversar aqui com vocês. Antes de entrar no assunto, eu queria me apresentar, né, como foi dito, eu tenho mestrado em Direito, sou professor da FUNORTE em Januária, e durante a faculdade eu desenvolvi uma pesquisa que eu trabalhava diversidade sexual e de gênero e fazia, né, uma análise de como a inteligência artificial podia ajudar para o acesso à justiça, né, o que eu chamei de acesso à justiça qualitativo. Eu acho importante contar para vocês de onde surgiram essas inquietações para eu poder pesquisar sobre esse assunto. Como foi dito, eu faço parte hoje da Aliança LGBTQIA+, que é um coletivo que atua na proteção de direitos e garantias de pessoas LGBTQIA+, isso a nível nacional, mas a gente tem também aqui um braço em Montes Claros, né? E também participo, sou membro, um dos membros fundadores da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero
daqui da 11ª subseção de Minas Gerais, aqui em Montes Claros. Além disso, participo do INCERTO, que é o Núcleo de Diversidade Sexual e de Gênero aqui da Unimontes. Estou falando sobre isso porque participando, né, desses coletivos, estando nesses movimentos de militância, nós fizemos em 2019, 2020, se não me engano, um seminário. Nós convidamos a professora Letícia Nascimento, que é uma travesti, hoje doutora, mas que estuda sobre transfeminismo. E a professora Letícia, ela expôs em tom de denúncia, né, como as pessoas LGBTQIA+, eram tratadas pelo sistema de justiça. Mais do que isso, como as pessoas eram tratadas pelo próprio direito, né? Na época eu já estava no mestrado, já tinha alguns temas de pesquisa, mas essa reflexão ficou ecoando. Depois que passou, que decantou, eu decidi trocar a minha temática, né, o meu problema de pesquisa no mestrado. Eu comecei a perceber também, isso aconteceu de uma maneira, ao mesmo tempo, na verdade, eu comecei a atuar na aliança. Eu pude perceber como é o tratamento, na verdade, das pessoas que representam o Estado para as pessoas LGBT, com as pessoas LGBTQIA+, né? Porque agora eu patrocinava as ações, eu atuava como advogado. E aí, em um desses dias da advocacia, eu estava lá no meu forró, que eu amo forró, e agora é época de forró, que é época maravilhosa, mas Letícia Imperatriz me liga, que é uma militante aqui, né? Uma mulher trans, travesti, que está, na verdade, uma mulher travesti que está à frente da luta aqui em Montes Claros, mas ela me liga para poder acompanhar um mandato de prisão de uma das nossas assistidas da Aliança. E assim eu fiz. Eu estava no forró, deixei o forró e fui até a delegacia para eu poder acompanhar essa assistida. Só que eu cheguei lá, eu já tinha acompanhado outros clientes na delegacia, e eu vi que o tratamento era completamente diferente daquele tratamento para uma pessoa cis. Essa assistida nossa era uma travesti, e, primeiro, fui impossibilitado de despachar com o delegado, segundo, impossibilitado de conversar com ela. Até aí, né, eu já sabia que teria esse tratamento diferente, mas eu só tive a oportunidade de conversar com a minha cliente, né, nesse caso, assistida da Aliança, e com o delegado, quando eu acionei a delegacia de prerrogativas da OAB. Né? Foi então necessário fazer um movimento todo para poder garantir, primeiro, uma prerrogativa minha como advogado, e segundo, o direito da nossa assistida. E nessa experiência de atuação como advogado, nessa experiência de poder juntar ali a teoria com a prática, então eu tive essa mudança no tema de mestrado, né? Eu comecei a amadurecer essa ideia, e aí eu passei a discutir uma parte da minha dissertação para poder discutir como o sistema heterocis normativo ele impacta no direito e na qualidade das decisões judiciais. E aí eu também utilizo, né, falo um pouco da inteligência artificial, da aplicação disso no judiciário, mas aqui eu vou tratar só dessa questão do impacto da heterocis normatividade. Mas então, o que é isso? Heterocis normatividade, né? Um palavrão. E aí, é preciso lembrar de Butler, né? Dos ensinamentos que ela traz, uma matriz compulsória, uma matriz heterossexual, mas seria, né, um padrão, nada mais é do que uma ordem compulsória que estabelece, que espera, que cria expectativa em relação ao sexo, gênero e ao desejo, né? Ou seja, é uma presunção de que os nossos corpos, que as nossas vivências, que a nossa identidade seja coerente com o órgão genital masculino, feminino. Pior do que isso, reduzir as experiências humanas, as vivências humanas em macho, fêmea, masculino e feminino. Então, esse padrão heterocis normativo, né, ele estabelece um padrão daquilo que é normal, né, daquilo que, normal entre aspas, daquilo que seria aceitável. E esse discurso, ele é fortalecido por 3 eixos. Eu vou usar aqui o meu WhatsApp não, meu Instagram,
só para poder falar desses 3 eixos. Não é para poder ler nada, não, mas é para poder mostrar para vocês. Quais são esses 3 eixos, né, que fortalece esse sistema heterossexual normativo? Primeiro, uma matriz de religião, né, judaico-cristã. Depois, a biomedicina. O colega que me antecedeu falou que até, né, a questão da homossexualidade era tratado como homossexualismo, né, o prefixo ali de doença. Mas até um tempo atrás, a biomedicina também considerava uma anomalia, e também pelo direito. Então, a gente tem 3 eixos, né, que enfatizam, mais do que enfatizam, outorgam esse discurso heterossexual normativo, que é a religião e a biomedicina e, por fim, o direito. Eu vou falar sobre o direito, mas antes de falar sobre o direito, eu queria mostrar para vocês, espero que vocês estejam vendo, o que um pastor publicou hoje. Não dá para ler, mas está escrito assim: diga que você é um homem, diga que um homem é uma mulher agora, uma arma, né? Enfim, um discurso de ódio disfarçado de nem sei o quê. Porque se há alguma religiosidade e se é o Deus como eles pregam, isso afasta totalmente. Mas, enfim, eu não vou entrar nisso, a minha área que é do direito, né? E eu pretendo aprofundar nisso. Então, o direito, já que ele outorga esse padrão heterossexual normativo, a gente precisa falar como se dá as conquistas dos direitos para as pessoas LGBTQIA+, no Brasil, né? Na verdade, o direito, ele é completamente omisso, e aí quando eu estou falando de direito, estou falando do direito enquanto lei mesmo, outras vivências que fujam dessa norma, né? Desse padrão binário, daquilo que é homem e mulher, masculino e feminino. Por quê? Porque o direito, na verdade, não o direito, o legislativo, né? Ele não cria regras que protegem a minoria LGBTQIA+. Apesar de nós termos assumido um compromisso constitucional, né, lá na Constituição, está lá no artigo 3º, é um dos objetivos da Constituição da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos. Apesar disso, sem preconceitos, a gente tem ainda uma omissão por parte do Legislativo no que diz respeito à criação de leis para pessoas LGBTQIA+. Então, o direito ele precisa se moldar, né, na forma como ele é aplicado, mas também na forma como ele é criado. Por quê? Das duas formas, a forma como ele é aplicado e da forma como ele é criado, a gente recai, de novo, naquela lógica binária, né? Uma mulher, macho, fêmea, masculino, feminino. Então, ele cria, na verdade, essas condições de acordo com as regras de gênero. Basta pensar, por exemplo, na aposentadoria. A gente tem critérios diferentes para homem, né? Para o gênero masculino e para o gênero feminino. Então, por mais que a gente tenha chegado a uma segregação, na verdade, mais que isso, a quadros horríveis de violência contra as pessoas LGBTQIA+, não tem, né, uma lei legislada, uma lei sancionada que trata da proteção contra as pessoas LGBTQIA+. Aí alguém poderia falar assim: Rafael, mas nós já temos proteção, nós já temos, já é até considerado crime, mas isso não é suficiente. Até porque existe uma forma como isso se torna crime, né? Antes do STF entender que a LGBTfobia era racismo, tramitou no Congresso um PL, né? PLC 122, de 2006, que foi simplesmente arquivado por falta de movimentação. Então, mesmo diante dos dados alarmantes de violência contra as pessoas LGBTQIA+, o legislativo ele não se deu conta, né, de que ele faz parte, né, que ele necessita representar. E como a colega falou, não dá mais para ser neutro, né? Se você aquela frase de efeito que a gente fala o tempo todo, mas que é verdade, não dá para você ser neutro diante de uma injustiça, diante de uma violência. Se você é neutro, você está do lado que oprime. É por isso que a gente precisa escolher pessoas que representem as minorias,
Por isso que a gente precisa eleger mais Éricas Hiltons, mais Duda Salabertes, mais pessoas que representem todos os tipos de minorias. Porque, embora nós tenhamos avançado, né, no que diz respeito ao direito, o direito ainda não consegue fugir dessa lógica. E Berenice Bento fala, inclusive, que é uma gambiarra legal, essa forma como nós conseguimos os nossos direitos. Se a gente pensar, por exemplo, lá em 2011, se eu não me engano, na data, foi necessário entrar com ação para que o STF reconhecesse a possibilidade de casamento. Depois disso, todos os nossos direitos eles foram conseguidos por meio do STF. Se a gente pensar na forma como a gente tem conquistado esses direitos, realmente nós estamos diante de uma gambiarra legal, né? E aí, qual o problema disso? O problema é que a gente tem ministro do STF, inclusive, que já defendeu que transexuais masculinos não poderiam gozar do benefício de salário maternidade, né? Em função do seu gênero. E é aí que nós chegamos no ponto alto da nossa conversa, quando nós tratamos da comunicação, da importância da comunicação. Primeiro, para denunciar as violências, mas também para construir novas possibilidades. E aí a gente volta lá na filosofia Wittgenstein, que trata da importância da linguagem, né? Há um salto hermenêutico ali, que a linguagem ela é condição de possibilidade, a comunicação é condição de possibilidade. E se nós pensarmos como se dá as conquistas de direito das pessoas LGBTQIA+, no Brasil, elas são atravessadas, na verdade, por essa comunicação. Isso porque passa, né, pelo que nós chamamos de agir comunicativo, que é a possibilidade que as partes têm, nesse caso, de convencer o magistrado, convencer a outra parte das possibilidades. Se a gente pensar, por exemplo, como é construída uma sentença, né, como uma decisão judicial, ela chega até o fim, como ela produz o efeito, é através desse agir comunicativo. E o juiz ele precisa sempre prestar atenção no que foi levantado, no que foi conversado. E é a partir disso que eu gosto, né, da ideia de que o direito, o legislativo, o judiciário, todos os órgãos que compõem o Estado, eles precisam ser constantemente um fórum de discussão pública, né, para que haja essas condições. E mais do que condições de participação na construção de direito, na construção de inclusão e diversidade, é necessário que essas condições sejam simétricas. É necessário que haja uma simetria, porque de nada adianta incluir, né, se essas pessoas, incluir entre aspas, se essas pessoas não têm oportunidade de influenciar as tomadas de decisões. Quando a colega falava sobre a importância de pessoas LGBTQIA+ ocuparem cargos de confiança, né, vamos dizer assim, cargos altos, talvez a gente esteja falando sobre isso, sobre a possibilidade de simetria, e também falando sobre a questão de eleger pessoas LGBTQIA+, de eleger pessoas que sejam aliados, né? Mas aí, se nós pensarmos no Estado democrático de direito, né? Se nós pensarmos em um direito que seja coerente com o Estado democrático de direito, a gente poderia se perguntar, né? Como aquela velha vinheta do Globo Repórter: quem são, o que fazem, como vivem, o que comem. E, na verdade, faço essa brincadeira para a gente pensar onde nós estamos mesmo, quais são os lugares que nós ocupamos, onde nós conseguimos chegar. Porque se a gente pensar nessa ideia do Estado Democrático de Direito, a gente precisa pensar necessariamente no Estado que seja diverso, mas que seja também inclusivo. E eu gosto muito da ideia de polifonia, sabe? É uma questão lá da literatura, da música que a gente traz, que pode nos ajudar a ouvir as vozes que muitas vezes elas foram silenciadas, né? E isso tem tudo a ver com a comunicação. Porque as instituições, o direito, né, eles só serão verdadeiramente diversos, verdadeiramente inclusivos, né, no caso das instituições, quando a gente for capaz de ouvir essas vozes que são silenciadas.
E aí é que entra a questão das minorias. E óbvio que a gente não está falando de minoria quantitativa, né, gente? Mas de uma qualidade, de uma minoria política, né? As minorias, elas não podem ser tratadas, por isso que eu trato da questão da polifonia, né? O que é a polifonia? É um canto onde tem várias vozes, essas vozes, não há hierarquia entre essas vozes, e essas vozes juntas, elas formam uma única voz. Esse seria, então, um canto polifônico, em que essas vozes, elas estão ali em condição horizontal. E essas várias vozes, né, que formam o tecido social, se a gente pensar nessa ideia de polifonia. Mas as minorias, né, elas não podem ser vistas como um simples murmurinho ou um simples, né, mimimi, como algumas pessoas falam. Na verdade, elas são vozes que compõem esse tecido social e que são diversas, né? Pretos, brancos, héteros, cis, enfim. A diversidade que nos envolve. E mais que isso, é saber que essa diversidade, ela não é um movimento singular. Por mais que a gente fale em diversidade, e a diversidade, né, ela precisa ser pensada como algo plural, né? Parece que eu estou sendo redundante, mas não. Porque às vezes a gente pensa que o diverso é só o que é diferente. Não. Na verdade, talvez seja a hora agora a gente quebrar as caixinhas, sabe? Porque as experiências humanas, né, as vivências humanas, elas são mais ricas, elas são talvez inclassificáveis, talvez elas não caibam em caixinhas, né? Então, se a gente pensar no direito, se a gente pensar nas instituições como algo polifônico, né? A gente precisa destruir essa ideia de que só há uma voz, de que só há um tipo de diversidade, né? Na verdade, não. A diversidade, para poder voltar na questão da polifonia, é um canto polifônico. Há várias vozes, né? Vozes mais graves, vozes mais agudas, enfim. E dentro dessas vozes graves e agudas há uma variação também. E só quando nós, de fato, né, mais do que reconhecermos a diversidade, incluir, é que nós teremos um direito, principalmente, né, trate, né, todos e todos de maneira igual. A inclusão e a diversidade, né, eu acho que elas precisam ser mais do que isso, tratar os outros iguais, tratar os diferentes de maneira igual, dar a esses diferentes a oportunidade de serem ouvidos. E aí é aqui que entra a questão do lugar de fala. Seria questão de gente ficar aqui mais um tempinho, né? Mas eu espero ter contribuído, são essas as minhas contribuições, e agora estou aberto a dúvidas. Maravilha, Rafael. Excelente. Nem vou demorar aqui mais fazendo comentários. Eu vou passar para o Luiz para a gente poder tecer essa conversa aqui junto, né? Passar essa linha aqui para a gente fazer esse tecido diverso que a gente está promovendo nessa noite. Luiz, fica à vontade. Luiz, que é psicólogo do NOP, né, gente? Junto com a nossa equipe, está à frente do projeto Diverso, e é um prazer tê-lo na equipe. Preciso registrar aqui, Luiz, agora mesmo, nesse momento, né, nosso agradecimento por você ter acessado e tomado a frente, convidado pessoas tão especiais, pessoas tão ricas, né, de conhecimento, que generosamente estão conosco nessa noite, viu? Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo no NOP, nas discussões que a gente vem promovendo. Fique à vontade, Luiz. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer a participação de todo mundo, da Carla, da Andressa, do Rafael, do Gil, da Ana Maria, né? E também agradecer a Laura, que é, assim, quem mais encabeça todo esse projeto, né? Porque as dificuldades que a gente percebe quando vai se tratar de diversidade nesse ambiente, elas são muito grandes.
e às vezes elas acontecem como microviolências, né? Elas ficam lá disfarçadas, as pessoas fingem que são brincadeiras, e fica isso por isso, né? É você que deve se controlar e se encaixar no que está sendo percebido enquanto normal e vida que segue. Esse normal e bem entre aspas, gente. Mas pensando na fala de todo mundo, e me gerou assim um desconforto bom, né? Porque na fala da Carla sobre educação traz aí palavras-chave: equidade, respeito, informação, acessibilidade, né? Na fala do Gil e da Andressa também traz essa questão de fazer diversidade, pensar diversidade e inclusão no contexto brasileiro. Isso me lembra muito aquele jargão, né? Brasil com S. Mas a Andressa também traz essa questão de comunicação, tem que comunicar algo para a sociedade, né? Com o Rafael também trazendo que as instituições diversas, o direito, deve ouvir as vozes silenciadas, né? A Ana Maria também traz questões assim, importantíssimas sobre a saúde, porque dependendo da diversidade que essa pessoa apresenta, ela não consegue acessar o serviço de saúde, não consegue mesmo não, né? Se chega uma mulher trans, que tem um pênis, fica meio confuso lá para o profissional, se ele não tiver uma capacitação mínima para saber que, por ser uma mulher trans, ela também precisa fazer acompanhamento ginecológico, né? Mas como assim? Precisa, ela toma hormônio, né? Então ela precisa saber como que esse corpo de mulher está se formando lá, como que esse entendimento de mulher. Mas se vai para a educação e tem lá o aluno que é autista, mas que é negro, que é de uma classe social baixa, ele não vai ter o mesmo tratamento do que o menino branco autista, né? A gente sabe que não vai. E como a gente vai trazer essas vozes silenciadas, dar espaço para essas vozes silenciadas, seja nas empresas, seja na educação, porque a gente tem que pensar como que é o acesso das pessoas, inclusive para chegar no mercado de trabalho. Primeiro ela vai para a educação, né? Que vai ser o primeiro ambiente fora da família de socialização. Se ela vai para a educação, na educação ela já não tem um ambiente que é acolhedor, que entende essa pessoa, que trabalha essas diversidades como algo bom. Como que ela vai chegar aí no mercado de trabalho? Como que ela vai acessar um ambiente de saúde para poder falar que ela está sentindo algum mal-estar? Se ela não tem educação, como é que ela vai entender quais são os direitos dela? E se ela não está tendo educação de qualidade, uma educação emancipatória, como que essa pessoa vai conseguir ter uma visão crítica de como a comunicação está chegando para ela, de como que aquela propaganda está mostrando para ela aquele conceito de família, de como está mostrando para ela qual que é o lugar que ela pode estar, né? Então, todos nós aqui estamos falando as mesmas coisas, só que é interessante a gente pensar, né? Gosto muito da fala de todo mundo porque é provocativa, e é justamente isso que a gente queria quando a gente traz, inclusive como nome do webinar, né, o futuro é diverso, né? Porque se o futuro não for diverso, a gente não vai conseguir entender todas as pessoas e fazer com que todas as pessoas tenham dignidade, né? O que me chama a atenção aqui na fala de todo mundo é justamente o momento em que a gente consegue perceber que as vozes silenciadas devem ser ouvidas, porque são as vozes silenciadas que estão falando sobre elas, né? Se na comunicação está tendo uma propaganda que traz uma pessoa negra, por mais que seja por uma medida de lei, que está tendo uma família diversa, é porque quem está por detrás dessa comunicação são pessoas diversas, né? Pode ser em um quórum ainda mínimo, mas são pessoas diversas. Se na educação está pensando isso, foi porque é uma pessoa que tem uma diversidade, que participa de algum grupo minorizado, né, que quer que o próximo não participe da mesma forma que ela, que tenha acesso de qualidade, né? Se a gente pensa que na organização agora está tendo mulheres, está tendo pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, é porque são essas pessoas que estão pensando sobre isso, né? Que estão dizendo o que é necessário.
né? E isso que eu acho que é o mais importante, que fica muito marcado na fala de todo mundo. E fica muito bem ilustrado quando a Carla fala que ela tem uma neurodiversidade, né? Porque se não for nós por nós, quem será por nós, né? É bom a gente pensar isso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como possibilitar, né, em todas essas áreas, o crescimento do acesso das pessoas de grupos minorizados, né, em todas essas áreas, né, na educação, na saúde, na comunicação, no direito, nas organizações, né, porque isso está acontecendo é porque a gente está trazendo todas essas questões. Como que vocês conseguem pensar isso dentro das práticas de vocês? Vou começar aqui então. A Carla levantou a mão, desculpa, Carla. Pensando Pode ir. Combinado. Pensando no ambiente corporativo, né, a gente tem uma pesquisa recente, de dezembro agora de 2022, da Deloitte, que ela traz o panorama de diversidade e inclusão nas organizações, e ela aponta para a gente o que tem sido de tendência de aplicação de diversidade nas organizações, tanto como porta de entrada para representatividade, como para o aumento de demografias diversas dentro das organizações, e na prática, o que eu tenho vivenciado, como é que a gente traz os públicos minorizados, como você bem falou, né, não são minoritários, são minorizados, as literaturas já têm apontado e cunhado esse termo para a gente, é que os programas de porta de entrada são um grande caminho. A gente tem aí, né, programas de jovem aprendiz, programas de estágio, programas de trainees, que são portas de entrada para cada nível que a gente tem dentro das organizações. A própria mentoria interna com os grupos minorizados, então mentoria para mulheres para aceleração de carreira, o mapeamento dessas mulheres para cargos de sucessão, né, as organizações normalmente têm aí um mapeamento de sucessores para posições críticas e mapear mulheres para essas posições para que elas consigam ascender aos cargos de liderança ou de alta liderança. Quando a gente vai vendo na pirâmide das lideranças das empresas, a gente vai vendo que a mulher para na coordenação. Dificilmente ela sobe para a gerência, difícil mais ainda para a diretoria e vice-presidência, então, e CEOs, a gente tem um número mínimo, né? A B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, lançou um relatório agora das empresas que têm ação negociada, e o número de mulheres em posição de alta liderança é assim, é triste, né? E a gente tem um país com a maioria feminina. Então, de um universo de 100 empresas com ações negociadas na Bolsa do Brasil, apenas 6 delas têm 3 ou mais mulheres em cargos de diretoria estatutária. Esse é o retrato que a gente tem. Então, como é que uma mulher ascende a um cargo de CEO se ela normalmente tem um tempo de crescimento na empresa muito demorado, né? Então, como colocar esse público para dentro? Vagas de início, né, as vagas de abertura ali, mas também capacitar desenvolver esse público interno, como mentorias, aceleração de carreiras e outras frentes. Eu acho que aí a gente até tem respaldo da lei, né, dentro da educação, e aí muitas escolas ainda, infelizmente, não aceitam de maneira velada essas pessoas diversas, né, dentro das escolas, principalmente as escolas da rede particular de ensino. Então, a gente vê um aumento muito grande dessas crianças em escolas públicas, né? A gente tem um público muito maior nas escolas públicas. Mas eu vou bater na tecla de novo, de políticas públicas, né? Aí, falando em educação ainda, a gente tem que pensar na formação correta desses professores, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo minha formação agora, formação acadêmica agora, mas eu sou educadora há muito tempo, e eu vejo uma crescente, ainda bem, falando sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Mas a gente ainda tem muito tabu, principalmente na questão de orientação sexual, de identidade de gênero, dentro dessas formações. Então, não se fala em criança trans, né? Parece que tem algumas coisas que ainda não existem para essas políticas públicas, né? E para essa formação do docente dentro da carreira acadêmica ou até dentro das formações internas das prefeituras e dos governos, né? Então, acho que a gente está numa onda, a gente está talvez na crista da onda, e se essas políticas públicas não acelerarem, vai ser bem complicado, porque a gente tem uma pressão social dentro, né?
principalmente agora, depois da pandemia, que a gente teve um ascendente, eu acho que de fazer com que as coisas acontecessem, né? Eu acho que é isso, né? Política pública e formação de professor é indispensável. Oi, gente, boa noite de novo. Queria complementar um pouquinho a fala da Carla, né? Eu fico tendenciosa aí para educação também adoro essa área. Só para citar que eu estou para publicar uma pesquisa agora daqui do norte de Minas, e aí 40% das crianças que eu pesquisei tiveram dificuldade na matrícula, que eu acho que casa muito com o que você trouxe, né? Quando eu chegava lá com laudo que tinha autismo, alguma outra neurodiversidade, aí do nada surgia alguma dificuldade assim. Né? Então, é uma situação muito recorrente, muito complicada, principalmente quando a gente pensa em crianças que se encaixam em mais de uma categoria, né? Seja mais de uma neurodiversidade ou em alguma outra questão de diversidade aí. Mas falando um pouquinho sobre saúde, acho que a gente também vai ter que voltar para a tecla de políticas públicas, que acaba sendo essencial. A gente consegue perceber alguns avanços, mas ainda muito mínimos, né? Quando o Luiz traz essa questão de como é uma mulher trans ir a uma consulta, né? E algo que eu acho que dentro da comunidade de mulheres sáficas, né, sejam mulheres bissexuais, pansexuais ou lésbicas, é muito recorrente a queixa de profissionais ginecologistas, e quando a gente chega lá, e aí você vai perguntar, vai ser perguntada sobre quais são os métodos preventivos e tudo mais, né, em relação à gravidez, é tão automático, né? Sendo que essas perguntas e essa conduta e tudo isso poderia ser feito de tantas outras formas. Então, essas microviolências no dia a dia, de ter que chegar para um médico e ter que falar sobre sua sexualidade, né, de ter que estar recorrentemente tendo que lidar com isso tudo, a gente pode sim pensar em políticas públicas, pensar na formação desses profissionais, e quando a gente fala de saúde, a gente está dizendo de várias áreas, o que acaba fazendo com que essas violências se repitam várias vezes. Então, você vai no nutricionista para fazer uma dieta, isso vai surgir. Você vai lá no psicólogo, isso vai surgir, né? E dentro da nossa própria classe, é muito difícil e é muito doloroso ver a quantidade de profissionais que, em alguma medida, tapam seus olhos, né, para as questões de sexualidade, de gênero, das neurodiversidades, e isso acaba sendo um padrão muito repetitivo de ter que lidar sempre com essas questões e lidar com todas essas repetições, assim. Então, estamos muito longe, muito distantes ainda de pensar em políticas públicas realmente efetivas, né? E de pensar também na formação desses profissionais considerando todas essas áreas, porque a gente vai ter áreas em que a formação acaba sendo um pouco mais conservadora, em que as discussões nem sempre são tão críticas, e que esses sujeitos não vão ser instigados a pensar numa diversidade. Então, acaba sendo muito complicado. E acho que a fala do Rafael sobre pensar, achei sua fala encantadora. Quero muito que a gente converse depois, mas para a gente pensar o quanto esse tripé, né, ele é necessário e o quanto que essas políticas públicas também, elas requerem que os nossos movimentos sociais existam, mas que exista a nossa voz em todos esses lugares, que acaba sendo um desafio, né, mas que bom que a gente está aqui para poder pensar um pouquinho sobre isso. Eu acho que tudo isso tem uma forma, né? E é a nossa função aqui deformar isso, ou desformar, enfim, quebrar, despadronizar. No direito, né, e o direito ele influencia de maneira direta todas as outras áreas, a gente precisa mudar bastante coisa. O direito é uma das, né, um curso bastante conservador. E talvez, na verdade, não só o direito, mas a forma como cria-se o direito, a forma como decidem os juízes, os próprios juízes. Primeiro, se a gente pensar na questão da decisão, na verdade, não havia uma cobrança de uma disciplina específica que pensasse a diversidade e inclusão no direito. Mudou-se agora. Isso pensando, né, no ingresso na magistratura. E nem no curso de Direito, não há. Não só no curso de Direito, a gente talvez precise pensar isso para todos os cursos, né? Mas uma das primeiras formas de romper com esse padrão talvez seja pensar na inclusão dessas disciplinas, né? E a questão de ouvir essas vozes, sabe? Dessas vozes participarem dos processos de decisão,
né? E, de novo, da forma como cria-se o direito. Por isso que é importante a gente eleger pessoas que sejam aliadas, né? E aí a gente precisa falar o que é que não é lugar de fala também, né? Porque há uma grande deturpação do que é isso, e aí se você é gay e de repente você gay, LGBT, enfim, é uma minoria, você tem um discurso contra, né? Você está sendo representado, você tem lugar de fala. Na verdade, não, a gente precisa ver de onde que essas falas são, de onde parte, né? Essas falas. Eu acho que o que diz respeito à formação de juiz, a gente já evoluiu, mas a gente precisa evoluir bastante. E uma das formas é chamar os afetados para as decisões, para poder discutir também, né? Ver quais são os pontos cegos. O que eu não entendo, né, a respeito da sua sexualidade, que você pode me explicar, que eu posso tentar entender, né? E aí a gente tem, se a gente pensar na construção de direitos de pessoas LGBTQIA+, no Brasil, a gente tem, infelizmente, uma omissão legislativa e uma via precária, né? Uma conquista precária, porque isso acontece por meio do judiciário. E, de novo, volta naquela questão. Há uma precariedade na formação dos juízes no Brasil. A gente precisa mexer na base. Então, eu acho que é isso. Aí eu vou falar na questão de comunicação e eu acho que eu acabo falando um pouquinho de todas as questões, né? Quando a gente fala de comunicação, saiu recentemente o censo da comunicação brasileira e a gente tem 90% de homens brancos nas lideranças das agências brasileiras e 10% de mulheres nas lideranças de agências brasileiras. Quando a gente vai para os recortes de interseccionalidades, isso cai ainda mais. A gente tem só 4% de mulheres negras nas agências brasileiras. Se a gente for para a questão de LGBTs, isso vai reduzindo. Então, lugar de fala dentro das agências é muito importante. Como que a gente... E aí a gente tem um problema muito maior, porque na criação, que é o que chega para criar a publicidade, que chega para as pessoas consumirem, normalmente a criação ela é predominantemente de homens brancos héteros. Então, como que a gente consome uma campanha de um produto para um público feminino feita por homens héteros? Como que a gente consome um produto para um público LGBT feita por homens brancos héteros? Como que a gente consome um produto para um público de pessoas pretas e pardas feita por homens brancos héteros? Então, assim, a gente só consegue mudar esse cenário na base, na educação, que aí volta o que a Carla e o que a Ana falaram. A gente não consegue mudar o setor antes de mudar a educação, antes de mudar os acessos. A comunicação só consegue ser alterada se a gente consegue mudar o acesso. A sociedade ela está muito problemática, então a gente tem que pensar na base. Então é o que o Luiz também falou, a gente sabe que vai ter diferença entre o tratamento de uma criança no ensino, que é uma criança preta, periférica, autista, e da criança que é branca, autista. Então, quando a gente tiver realmente diferenciação e equidade nessas questões, a gente vai conseguir ter uma comunicação eficaz. A gente vai conseguir ter uma sociedade realmente equalitária nas nossas diversidades, nossas inclusões, porque a gente não consegue realmente ter juízes que sejam, como o Rafael falou, que a gente não tem ainda juízes LGBT, a gente não tem juízes pretos, a gente não tem, assim, diversidade nos juízes, a gente não tem diversidade na comunicação, a gente não tem diversidade e inclusão em diversas áreas hoje na educação, na comunicação, na psicologia,
porque a gente não tem acesso. Infelizmente, a gente não tem acesso, a gente não consegue que as pessoas tenham acesso à educação, e se a gente não tem acesso à educação, a gente não tem profissionais pretos dentro das agências, a gente não tem profissionais LGBT dentro das agências, a gente não tem mulheres dentro das agências, porque muitas vezes as mulheres têm que deixar de estudar para cuidar de filhos, para cuidar da família, porque sempre são elas que acabam deixando de manter os estudos para cuidar da família, para cuidar de... Então, a gente tem que pensar ainda em políticas públicas. Então, quando a gente vai pensar nessa questão de diversidade e inclusão, é muito mais profundo. A gente ainda tem que discutir política pública, a gente tem que discutir acesso, a gente tem que discutir educação. Então, a base que a Ana e a Carla estão falando lá no início da nossa conversa é muito importante para chegar no que Gil, eu e o Rafa estamos conversando aqui, para se ter o que discutir de mercado de trabalho, para se ter o que discutir de corporativo, para se ter o que discutir de universidade, porque se não tem base, não tem o restante, a gente não tem o que comunicar, a gente não tem o que inserir no educacional, no corporativo, porque falta um caminho todo, né, Laura? Eu acho que a gente tem muitos passos. Acho que pensar em diversidade e inclusão é pensar no todo. Eu acho que esse bate-papo aqui, ele casou muito bem as pessoas, casou muito bem os encontros, os papos. Então, quando eu olho para os números da comunicação, eu fico assustada, porque é muito isso. Eu vejo no dia a dia da agência, os currículos que me chegam são de homens brancos. E a gente costuma dar muito mais oportunidade para mulheres, para pessoas pretas, para pessoas periféricas, porque eu sei que essas pessoas vão ter muito menos acesso e muito menos oportunidade. Eu sei que todas as outras agências, elas vão preferir e vão contratar esses homens brancos em outras agências. Então, eu prefiro dar oportunidade para quem eu sei que não vai ter oportunidade em outras agências. Mulheres com filhos não vão ter oportunidade. Muitas vezes, até homens com filhos não vão ter oportunidades em outras agências. Então, a gente também tem que ter esse olhar de saber que essas pessoas vão precisar de oportunidades que outros locais não dariam. Então, nós, como contratantes, também temos que ter esse olhar de inclusão e entender o que a inclusão representa também na sociedade. Como que a gente pode ser inclusivo? Priorizar também as vagas para pessoas que não teriam oportunidades em outros locais. Então, vamos priorizar uma pessoa periférica? Vamos priorizar uma pessoa mãe? Vamos priorizar uma pessoa que não estudou na melhor universidade? Vamos priorizar... Então, isso tudo faz parte de um projeto de inclusão. Então, quando as empresas entendem isso, elas estão mudando a sociedade, elas estão mudando o papel daquele censo que só tem homem dentro de uma agência. Então, esses são os papéis que a gente faz no dia a dia para mudar. E acho que são essas pequenas coisas aí que a gente vai olhando esses números, esses dados, né, Gil, para poder fazer essas diferenças aí no dia a dia. E espero que a gente consiga fazer isso cada vez mais. Sem dúvida, viu, Andressa? Eu escuto vocês e fico pensando aqui, quando a gente fala em educação, a gente se remete à educação de base, que obviamente é essencial, e a gente sabe que a influência que, inclusive, as crianças têm na própria reeducação dos pais, à medida que da escola, né, parte ali ideias que chegam e acessam as casas. Eu também fico pensando, enquanto professora do ensino superior, fico pensando, enquanto psicóloga organizacional que sou, como que a gente precisa cuidar dessa educação no sentido mais amplo, né? De entender que a aprendizagem ela é contínua, né? Então, como o Rafael citou, vou usar também um exemplo, se o juiz ele não teve essa formação, peraí, ele não pode ficar parado no tempo, as leis mudam, as pessoas mudam, a sociedade está mudando, tudo está mudando o tempo todo. E por que a minha aula
vai ser a mesma aula de 2 anos, 3 anos atrás. Por que eu não vou trazer para a minha aula questões de diversidade para discutir com os meus alunos? Por que eu não vou trazer para dentro do ambiente corporativo, né, treinamentos, incluir treinamentos, ainda que eles não existam, ainda que não esteja ali na matriz de competência, mas acrescentar à formação das pessoas, por exemplo, o letramento em diversidades, para a gente poder começar a diminuir as microagressões que acontecem na nossa comunicação, na forma de tratar, e que, às vezes, sem uma intencionalidade, atravessado por um viés, ou, às vezes, transmitido ali através das nossas conversas informais, as piadas e brincadeiras que parecem ingênuas, mas que acabam sendo também transmissoras repetidoras de uma cultura, né, preconceituosa. Então, a gente pensar em trazer e fazer, né, todos os espaços, repensar mesmo a nossa postura diante do outro, né? Há uma dificuldade muito grande, e a gente está falando de humanidades, gente. Porque muitas pessoas ficam pensando, não vou assistir essa live por as militantes. Vamos escutar as militâncias. Eu sou averso a militâncias. Esses discursos de que eu não quero aprender algo novo, né? De que as coisas são e como deverão ser sempre assim. Não, as coisas estão, nós estamos. Por que eu, branca, cis, posso existir? E por que o outro, a mulher negra, não pode existir? Por que na minha consulta ginecológica, a minha ginecologista não questiona o meu odor corporal e a mulher negra, ela é questionada o odor corporal e se argumenta com uma literatura completamente retrógrada? Aí a ciência não evoluiu? A gente não está em evolução, né? Então, assim, trazer, a gente começar a incluir e internalizar a diversidade, apesar das nossas dificuldades, porque eu também posso estar falando aqui, passando por vários vieses. Estou produto dessa cultura, mas a minha disposição, a nossa disposição em ler, em aprender, em compreender, vocês apresentam dados reais aqui para nos fazer, assim, provocar a nossa reflexão nessa noite, né? E tem muito lugar do querer e não sei o que fazer. Eu quero incluir o estudante com autismo no curso médico, no curso de direito, no curso da engenharia, mas eu não sei o que fazer. E daí, por não saber o que fazer, e aí? Vai ficar paralisado? Nós vamos ficar paralisados no não sei o que fazer? Vamos perguntar para ele, vamos perguntar para ela como que ela aprende, né? Que caminho que ela fez para chegar, por exemplo, na universidade, na faculdade, que é de onde eu posso dizer, né, da nossa experiência. Então, assim, vamos criar novas possibilidades? Por que não? Para que essa pessoa se sinta pertencente, para que ela possa existir. É tão essencial para a gente pertencer, para nós, enquanto seres humanos. Não de grupos minoritários, não de grupo X ou grupo Y apenas, porque os grupos também de identidade nos fortalecem, mas também nos pertencem enquanto seres humanos, na nossa, né? Aquilo que é legítimo a nós, a vida. Então, eu fico daqui apreciando, mas não só apreciando, internalizando o máximo, me nutrindo de todos esses conhecimentos que vocês trazem e trouxeram aqui, né, nas falas de vocês, e que nos provoca, que nos enriquece. Então, eu convido aí os colegas professores, coordenadores de setores, vamos ter um dia da semana, 30 minutos, para falar sobre isso, como as pessoas
se sentem no trabalho, como elas se sentem na sala de aula, porque quando nós perguntamos como as pessoas se sentem, nós estamos perguntando como elas existem ali. E aí elas podem dizer, olha, eu me sinto excluída quando você faz aquela brincadeira sobre o meu corpo. Eu sinto excluído quando você... me incomoda, colega, quando você faz um comentário sobre, né, mulher na direção machista, que soa machista. Então, assim, essas pequenas coisas que podem passar desapercebidos para algumas pessoas, mas que machucam, que ferem e que excluem, né, algumas pessoas que se calam, né? Essa voz silenciada que o Luiz falou aí, mas não é esse o futuro e nem tampouco o presente que nós queremos. Porque esse futuro que a gente está propondo nesse webinar, ele está acontecendo agora. Ó, já virou passado. Ele está acontecendo agora, né? Então, é com muita esperança que a gente investe, que a gente cuida para que essa transformação aconteça. Desde a base, desde a educação formal, através das políticas, através do direito, né? Para que a nossa sociedade se transforme. Eu sigo uma página que chama o futuro das coisas, e eles dizem que a próxima revolução, nós estamos vivendo a revolução tecnológica, né, da inteligência artificial, etc. A próxima revolução é a revolução da sensibilidade. E para mim fez muito sentido isso. Porque se nós alcançarmos uma evolução de sensibilidade, nós vamos alcançar uma evolução de criar uma consciência, uma sensibilidade, de criar ambientes, espaços, como, né, em que a gente possa viver como somos, como existimos, acolhendo a todos da maneira como somos, como estamos, como damos conta de ser, enfim, que importa. Né? Então, eu espero que esse futuro seja, de fato, uma revolução da sensibilidade, uma revolução de gente. Né? Que é o que nós desejamos para nós. Bom, eu fiz aí algumas considerações a respeito das reflexões que vocês estão trazendo. É claro, tem um outro ponto também que a gente não tocou aqui, que vale muito a pena, que é a questão de gerações, né? Nós vivemos hoje, se a gente olhar o gráfico etário do país, a nossa população está envelhecendo. Então, a gente tem um encontro de gerações acontecendo nos espaços institucionais, organizacionais. E aí, como que a gente está preparado para essa acessibilidade, para conviver com essas diferenças de pensamentos também, né? Gente, como é rica essa área, né? Como nós, humanos, somos complexos e somos ricos, né? Então, acho que a gente tem pauta para muitos webinars. E que bom que a gente está podendo contribuir, né, com essa transformação. O oceano não existiria se não tivesse as gotas d'água, e acho que a gente pode, né, sentir parte aí como gotinhas formando esse oceano de transformações. Vão passar por muitas marés ainda, mas de tsunamis também. Mas a gente muda assim, né? O Rubem Alves fala que ostra feliz, né, não faz pérola. Então, a gente vai precisar passar ainda por muitos movimentos para a gente conseguir alcançar essa transformação humana que a gente espera. Fiquem à vontade, caso queiram comentar ou discordar, porque discordar também faz parte do debate, né? Laura, eu queria agradecer aí a sua fala. Eu acho que ela faz uma liga de tudo que a gente conversou aqui e traz esse ponto que é essencial, que é a empatia.
é super relevante que a gente tenha o conhecimento acadêmico, é super relevante que a gente esteja atento à tendência de mercado, às pesquisas, ao que está rolando, né? Porque a vida está acontecendo, mas tudo isso não nos serve se a gente não tiver esse olhar de humanidade, de empatia, se a gente não consegue enxergar quem está na nossa frente, né? Porque a gente está falando de pessoas que tiveram uma vida de invisibilidade, tiveram uma vida aí de apagamento histórico. Então, se a gente não coloca essa lente de diversidade, de humanidade, de empatia, a gente acaba não tendo serventia de todo estudo, de toda teoria, de todo número. Tudo isso para a gente é útil, faz com que a gente consiga criar estratégias, pensar soluções, mas a gente não consegue avançar sem olhar para o outro de verdade, sem enxergar as múltiplas e plurais existências que estão à nossa volta, né? Então, eu acho que a sua fala foi muito importante, que mais organizações e mais espaços tenham profissionais tão humanos quanto você demonstra que ser por meio da sua fala. E aos colegas também, os e as colegas aqui presentes, foi muito bom dividir esse espaço com vocês, aprendi muito. Eu espero que a gente participe e seja convidado de outros momentos. A minha canoa está disponível aqui para navegar por esses mares. Obrigada, Gilmar. Maravilhoso sua contribuição aqui. Nós temos muito que agradecê-lo, tá? O convite está aí, aberto, tá? A gente pega também, assim, o barco navegando, a gente entra também. Obrigada, viu? Vou passar para vocês para as considerações finais, as pontuações de vocês, para a gente já ir encerrando aqui essa noite, que não finaliza em termos de horário, mas não em discussões, não em ideias, né? A gente deixa sempre reticências para continuar transformando a nossa realidade. Assim como o Gil, também quero agradecer, Laura, pelo convite, pela sua fala, pela fala de todos e todas aqui hoje. Acredito que sim, a sua empatia e a empatia de todas as pessoas aqui é o que ensinam muito a todas as pessoas que estão também assistindo. Acredito que diversidade e inclusão só pode ser feita com empatia e com erros e acertos. Eu acredito muito que é um processo de errar, entender e acertar. Principalmente na comunicação, a gente observa que a gente faz algo achando que está incrível e que está acertando, e depois de um tempo a gente analisa isso, entendendo que não, que foi um erro horroroso, e a gente vai entendendo até com o passar do tempo, da sociedade, a gente vai conseguindo entender que coisas que eram aceitas hoje já não são mais aceitas. Então, eu acho que essa é a grande beleza da sociedade e da diversidade, da inclusão. A gente consegue aprender e evoluir, e eu acho que hoje em dia, até com a internet, com a gente consegue analisar de uma forma mais fácil as criações. Então, a gente consegue colocar na balança o que foi feito há 10 anos atrás, o que foi feito há 5 anos atrás, de uma forma muito mais prática, de uma forma mais dinâmica. Então, a gente consegue aprender com erros e não fazê-los novamente. Então, a gente consegue analisar de uma forma social mais prática, então a gente consegue aprender muito mais rápido, a gente consegue evoluir de uma forma mais prática e entender que sim, que a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que entender, a gente tem que dar voz, sim, a gente tem que entender os lugares de fala, e é assim que a gente vai aprender a empatia em primeiro lugar. E acho que obrigada a todos vocês pelas falas de vocês, aprendi muito hoje aqui também, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando e aprendendo. Pessoal, só para agradecer também, acho que foi muito rico, fiquei muito contente com a fala de Andresa, e acho que essa sensação de aprender, que parece que ligou um botãozinho na cabeça da gente, aconteceu tantas vezes em mim aqui essa noite, e eu queria muito agradecer. Foi muito legal ter a oportunidade de estar aqui, né, discutindo e tendo esse olhar de tantas óticas diferentes para falar sobre uma mesma questão que por si só já é tão grande.
E parabenizar, Luiz e Laura, obrigada, né? Sempre muito admirada por vocês aí e ver a sensibilidade que vocês vêm tendo nesses últimos meses e anos que eu tenho acompanhado, do quão sensíveis vocês têm sido para, na prática, tentar fazer isso, né, de forma efetiva na FASE, na FUNORTE. É um privilégio poder acompanhar, né, e um privilégio poder ter tantas pessoas incríveis também, de partes diferentes do Brasil, aqui falando com a gente. Muito obrigada. Eu queria agradecer também o convite, agradecer a Laura e o Luiz pela recepção, a Andressa, que acabou fazendo essa ponte aí para a gente fazer essa palestra juntas, e eu acho que, e aí permeando todas as falas, né, a gente das pessoas com deficiência normalmente utilizam o nada para nós sem nós, né, então ser ouvida é parte importante desse processo e estar incluída em atividades assim, acho que é bem, bem legal. Obrigada, Rafa, e o Gil também pelas ideias aí, que foi... Tô que nem a Ana, ficou acendendo umas luzinhas aqui de ideias e de momentos que a gente pode fazer depois aqui, hein? Tá bom? Obrigadão. Pessoal, eu queria agradecer os colegas, né? Agradecer de modo muito especial o Luiz e a Laura. É muito bom saber que a instituição, né, onde eu trabalho, se preocupa com a diversidade e inclusão. Obrigado. Queria deixar o meu contato aqui para, de repente, né, se alguém tiver algum interesse, a gente trocar alguma ideia, @RafaelGomes_ADV. Então, mais uma vez, muito obrigado. Inclusive as pessoas que estão aqui agora nos assistindo. Luiz? Eu também gostaria de agradecer todo mundo, né, por ter aceitado o convite, assim, de prontidão, né, o pessoal de fora, ao Gil, a Andressa, que são meus colegas na especialização, que aceitaram participar, fiquei muito feliz quando vocês aceitaram. Ana Maria, que é nossa parceira do Diverso aí já há muito tempo, né, também sempre aceita de prontidão, muito obrigado. A Carla, que aceitou esse convite, né, através da Andressa, que contribuiu muito com o nosso evento, e com o Rafael também, né, que é professor da instituição, que está fazendo parte aí do Incerto, que está fazendo parte da Aliança, vem fazer parte do Diverso também. Todo mundo pode fazer parte do Diverso, vai agregar muito, né? Fico muito feliz, a Laura, né, por encabeçar esse projeto e fazer valer a pena, né? Porque aqui a gente está pensando numa parte mais teórica, mas é nosso dia a dia mesmo, né? Fazer com que os alunos que a gente atende, que têm as necessidades específicas, consigam entrar na faculdade e sair formado. Né? É uma vitória muito grande quando a gente percebe assim, a evolução deles, que chegam assustados, a família também muito assustada, mas que segue no curso. Né? E aqui é uma prova imensa de que se a gente está preocupando na educação básica, na educação superior, com essas pessoas que são pertencentes a grupos minoritários, o mercado de trabalho também está preocupado com isso. Né? O direito está preocupado, a comunicação está preocupada, a saúde está preocupada. Né? Então, nós não temos que preocupar com quais profissionais nós vamos entregar ao mercado de trabalho, porque isso é obrigação das organizações, e elas estão preocupadas. Né? Então, é da forma que nós conseguimos, mas está sendo feito. E o futuro realmente é agora, Laura. Agradeço a todo mundo. Pessoal, então, muito boa noite a todos vocês, todos que nos acompanharam aqui essa noite, essas riquíssimas falas, né? Obrigada mais uma vez a cada um de vocês, nossos convidados. Vocês podem ter certeza que plantaram aqui sementes de mudança, de pensamento, de transformação, e a contribuição de vocês extremamente importante para quem nos acompanhou ao vivo, para quem vai nos assistir depois, para quem vai rever em algum momento. Muito obrigada. Tenham todos uma excelente noite. A todos os alunos, professores, a diretoria do Centro Universitário FUNORTE, Plataforma Norte, Faculdade de Saúde de Bituruna, UNAM,
FUNORTE Janaúba e FUNORTE Januária, que nos acompanharam aqui nesta noite, todas as pessoas também, de todos os lugares do Brasil, de todas as diversidades. Uma excelente noite, uma ótima semana para todos nós e até a próxima, pessoal. Fica as nossas reticências aí para continuarmos falando em diversidades e inclusão. Ótima noite. Obrigada à equipe de comunicação da FUNORTE pelo apoio, assessoria, por esse evento e a oportunidade de estarmos aqui. Boa noite a todos.